acredito em gestão que não faça uma agenda sem que tarefas fiquem claras, com prazos extremamente entendidos. E eu queria muito que as empresas entendessem que a execução ela é muito boa, mas ela te leva até determinado patamar. Depois desse patamar, Perfeito. Fica muito difícil a gente conseguir subir mais, justamente por esse alinhamento de comunicação e fazer com que as pessoas façam o que tem que ser feito. Gestor, o bom profissional é aquele que entendeu que ele só fará ou trará, alto desempenho quando ele se reunir, quando ele alinhar, quando ele estiver presente, quando ele conectar as pessoas. Quer dizer, nós precisamos de reuniões. Porém, que tipo de reunião estamos entregando? A gente entende que existem dois tipos de empresas. Ótimo. Existem as empresas que são organizadas e empresas que não são organizadas. Mas as empresas que não são organizadas não crescem. Não, elas crescem também. Elas crescem, só que elas vão chegar num platô. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast, hoje com o ilustre Omar Ghani. Podemos falar mentor de educação? Podemos. Uma das melhores NPS que a gente teve aqui na educação. Que legal, que honra. E você e o Yuri Uchida. Estamos esperando a NPS agora do Vigers. Isso, Alexandre, muito legal. E seja muito bem-vindo a esse bate-papo. Presidente, CEO da Core. Eu acho que eu vou deixar tu se apresentar. Legal. Porque o currículo ele é um pouco extenso. Legal. Então, desde o Exit até eu achei super interessante que a gente nas startups a gente tem muita ideia de exit, né? Isso. Na hora da venda, e vocês fizeram um exit num negócio extremamente complexo, vários laboratórios e tudo mais, então sejam muito bem-vindos. Legal, agradeço, Eduardo, pela oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês e fico bastante feliz quando na qualificação a gente pontua bem. A minha grande proposta de valor, e propósito de vida é justamente esse, buscar impulsionar por intermédio de um determinado core, que eu tenho como essência de vida, que é sair, do casulo, sair de casa para estimular o bem, fazer o bem, aplicar o bem. E naquele momento que eu estive com vocês, eu vim com esse grande estímulo de fazer com que o conteúdo que eu estudo, que eu aplico, aquela dinâmica do aprender, na constância de uma entrega, a gente busca fazer com que os outros tenham esta possibilidade de escutar e quem sabe, por intermédio daquela escuta ativa, para aquilo que fez sentido aplicar. A minha história ela inicia quando bem pequeno, Eduardo, dentro de casa, entre casa e trabalho dos pais, eu montei um mini laboratório na terceira garagem da casa onde nós morávamos, nós tínhamos 2 carros, 3 vagas, e na terceira vaga montei um mini laboratório porque eu vivia dentro do laboratório à espera dos meus pais no almoço para irmos para casa para almoçar, e nessa espera eu buscava tubos de ensaio, negociava tubos de ensaio, então buscava fazer com que os profissionais lá do laboratório me oportunizassem um pouco de reativo que terminou algo que tinha vencido, que eu pudesse levar para casa. E aí eu montei um mini laboratório e a paixão pela arte da medicina laboratorial, das análises clínicas, se conectou comigo desde cedo. Os 3 filhos, a Fran, a Monique e eu, fizemos farmácia bioquímica e nós tínhamos então na família uma empresa que trabalhava, obviamente, com a medicina laboratorial. Então eu comecei a minha vida fazendo estágios tanto no KG, o laboratório dos pais, quanto depois na sequência em farmácia, olhava estoque, depois olhei atendimento, isso já em Florianópolis, quando eu fazia já a faculdade de análises clínicas, e nesses estágios eu tive muito aprendizado de vida profissional, de vida organizacional, porque eu sempre busquei atenção à gestão, a governança do negócio e não somente a operação, porque eu acreditava lá atrás que mais cedo ou mais tarde filho de dono
né? Uma das possibilidades era assumir o negócio por intermédio de um processo, né? Por intermédio da sucessão. E foi isso que aconteceu. Eu, depois que fiz farmácia, fiz administração de empresas, né? Acreditando que o embalo dessa visão mais organizacional, mais sistêmica, precisava coexistir comigo, né? Num racional não tão vibrante, né? Somente a um olhar técnico e operacional, mas sim numa visão mais de administração. E foi muito legal porque enquanto eu fazia administração, eu trabalhava, fazia administração à noite, trabalhava de dia, né, de manhã e à tarde, então no laboratório da família. E foi com os professores e na interação com os colegas por meio do networking, com a criação, inclusive, da ACIG Jovem, né, o núcleo de jovens empresários da nossa associação empresarial de Joinville, aqui, né, em Santa Catarina, que eu tive a oportunidade de fazer com que eu olhasse para o negócio de uma forma a criação de estratégias, a um olhar quase que ambidestro, né? Como é que eu entrego hoje, mas de que maneira a gente estimula os nossos profissionais, a cultura do laboratório a olhar para frente, para o futuro, né? Então, esse pilar, ou esses 3 pilares, né, de família, de empresa, né, coexistindo, e o networking acadêmico e associativista me fizeram um ser, né, me tornaram um ser que realmente a governança estava no centro da minha estratégia enquanto ente profissional, né? E por isso que a passagem pela graduação em administração, para mim foi bastante importante, e desde lá, né, há mais de 20 anos, eu venho estudando e acredito muito, né, nessa cadência do que a gente tem chamado de lifelong learning, né, e buscando entender daquilo que eu estou aprendendo, o quanto na sensibilidade, né, do que fez sentido eu aplicar, né? Eu questionar os meus grupos, né, os meus times, os meus mentorandos, né, e aqueles que participam de qualquer interação comigo, né? Isso aqui faz sentido? Olha esse caso, né? Olha essa aplicação, tombamos aqui, né? Mas o que a gente aprende com esse tombo, né? Com essa queda? Então, essa foi um pouco da minha lógica, né? Até o momento em que com os pais, a gente começa a discutir o futuro do negócio numa pegada muito de hipersegmentação, de serviços diversos, produtos diversos, numa pegada muito de expansão territorial e quem sabe, né, numa possível venda do negócio, né? E foi essa a nossa trajetória. Nós criamos uma segunda marca que buscava olhar para produtos diferenciados ou serviços diferentes. Então nós criamos um laboratório popular, isso há praticamente 20 anos, levando qualidade da dinâmica da família Gunning, com preço baixo a uma comunidade que queria os nossos serviços, não tinha e não tem plano de saúde, então começou a fazer com que, por intermédio desta oportunidade, com que o acesso à medicina laboratorial com a nossa chancela, ela fosse maior, né? Depois disso, a gente criou uma casa de brinquedos, né, que tem lá a medicina laboratorial embarcada também, né, que é o Gunningzinho. Criamos um outro cenário para o Gunning Mulher, somente mulheres que atendem e recebemos mulheres, homens praticamente não entram, né? NPS, ticket médio nas alturas, né? E a gente foi entendendo por intermédio, então, dos nossos públicos, quem eram pessoas, que necessidades, porque a ideia, já na época daquela jornada de sucesso do cliente, né, de a gente realmente entender que o futuro do laboratório estava totalmente conectado à necessidade, né, dos stakeholders, olhando muito para dentro e muito para fora, então olhando para o time, né, do laboratório e também para a comunidade, a gente foi desenhando o futuro até que num dado momento a DASA se conecta conosco, adquire a nossa marca depois de 12 anos de trabalho no Gunning, né, e a gente enxerga aí a marca
entrando para um celeiro, né, bastante grande, qualificado, né, robusto na tecnologia, na gestão de pessoas, e eu me torno daí naquele momento executivo da companhia. Vou para o Centro-Oeste, né, faço a gestão então das marcas lá, um time bastante grande, né, comecei a conhecer Brasília, Cuiabá, Goiânia, e fazer todo um trabalho com os times daquelas marcas. Depois eu venho para o marketing da companhia, depois eu venho para o Sul, até um determinado momento em que, depois da minha gestão do Sul, eu sou convidado a voltar para São Paulo para fazer gestão do negócio, e levanto a bandeirinha amarela, né, dizendo, olha, infelizmente o Sul está conectado conosco, eu preciso ficar aqui, né? Então eu me torno daí sim um conselheiro, consultor, né, da DASA por intermédio da marca Gani, né, que está regionalizada aqui então no norte catarinense, né? Nesse momento vocês já tinham vendido? Já tínhamos vendido, já tínhamos vendido. Quantos laboratórios foram à venda? Nós tínhamos 53 unidades de atendimento, né? Estávamos num processo de expansão bastante, abre aspas aqui, agressivo, né? Um processo bem parrudo, estudando o estado de Santa Catarina, e porque a gente acreditava e acredita muito no trabalho que a gente conduz, né? A marca está aí, é uma marca muito forte, né? Nós temos um nível de NPS, de entrega, então, bastante grande dentro da companhia, né? Hoje são mais de 70 marcas, mais de 1.500 unidades de atendimento pelo Brasil, somos quase 60 mil pessoas trabalhando na medicina laboratorial e também por imagem, né? E é um grupo bastante forte. E naquele momento eu me torno então, depois dos meus estudos, eu me torno um mentor com produtos, né, para mentorias individualizadas ou colegiadas, coletivas. Continuo as palestras, então eu tenho palestrado desde os meus 18 anos, e este é um estímulo que eu me entrego, Edu, porque mesmo que eu esteja no palco, aquela questão do medo, do receio, da angústia, da comunicação, da busca pela assertividade com aquilo que eu quero passar é bastante grande. Então, é o meu teste praticamente semanal, 1 a 2 palestras por semana. Eu busco conduzir para trabalhar muito com esse estímulo de posicionamento, de estar no palco. E a gente tem falado muito, né? Eu tenho usado muito essa expressão, né? Não adianta você estudar se no palco você não estiver aplicando, né? Mostrando para o mercado aquilo que você estudou, buscando conexão, como aplicou, buscando conexão com o outro, fazendo perguntas, está fazendo sentido isso aqui? Será que a gente pode aplicar aqui e tal? Então, naquele momento, em 2021, eu estou dentro de casa por conta da pandemia, olhando para o Sul, menos para o Sul, por conta desse convite que eu não aceitei, né? Mas eu continuava na DASA e, ao mesmo tempo, eu continuava aplicando o meu conhecimento por intermédio das mentorias e das palestras. O que acontece aí na sequência é que eu sou convidado para um processo de seleção no Instituto Cor, né, que manteve por anos aqui as marcas ETT, né, a Escola Técnica Tupi, Sociesc, né, e depois mergulhou no processo de internacionalização da educação internacional por intermédio da Core International School, né, que foi fundada em 2009, e nós estamos então aí no mercado há 15 anos, né, esse ano a gente completa 15 anos, e eu me torno então presidente do Instituto, né, e mantenedor então da marca da escola, né, internacional. E nesse momento eu estou então dentro do Instituto, né, olhando para a educação, né, e fortemente olhando para a educação pedagógica, olho também para a andragógica, né, com as palestras, com as mentorias, estou na saúde, então na educação, na saúde, e tenho um trabalho muito forte, né, na gestão e na governança. Então esse é o meu momento de vida, acho que tem bastante coisa. E inclusive foi uma das discussões, né, o Lucas que está aqui, ele é muito organizado, muito organizado. Legal. Com a agenda, eu percebi todos os detalhes de vocês. Com as coisas dele e tudo mais, com o ambiente, e é sempre um desafio a agenda, né? Porque é muita coisa que aparece e é muita oportunidade, eu vejo na posição que tu está hoje, é muita oportunidade nova que aparece. E não é fácil dizer não para coisa ruim, é fácil dizer não para coisa... É difícil dizer não para coisa boa. E deve aparecer muita coisa boa, né? Sim. Como tu faz para organizar todo esse tempo? Porque tu tem, querendo o conselho, participa da DASA. Verdade. E está como CEO da Core. Isso. Como tu concilia as duas agendas junto com a
toda essa questão de palestras, mentorias. Legal. Eduardo, então, eu acho que primeiro parabenizar o teu time. Eu tenho visto com excelentes olhos assim o quanto no desenho de processo, né, e a metodologia que vocês aplicam, a cultura Rapo, né, é bastante positiva e ela olha para os detalhes, né? E a gente sabe que a gente ganha quando a gente está presente, vivendo os detalhes, né? Porque hoje a gente está vivendo no momento do comoditismo, né? É muito commodity, as coisas são, as ações, produtos, serviços são muito semelhantes. Então a gente precisa buscar o diferencial por intermédio do detalhe, principalmente no design comportamental do time, né? Eu acredito muito no design das pessoas, né? A tecnologia está aí justamente para nos, quase que nos conectar, né, a uma ativação mais humana, né? Então eu tenho chamado aí de um olhar para os humanoides, né? Tanto os robôs se tornando mais humanos e os humanos se utilizando da tecnologia como copilota para entregar mais humanidade, né? Energia, ativação. E é isso que vocês fazem, então parabenizar o Lucas em nome de todo o time. Mas além disso, o que eu tenho visto, né? Quando lá atrás, Edu, eu tive a oportunidade de entrar num processo de seleção, eu já sabia que se um dia pintasse essa oportunidade, eu já sabia o que eu queria. Né? Eu poderia me tornar um executivo, eu poderia estar dentro de um contexto profissional, organizacional, eu estava quieto naquele momento, né? Eu fui buscado e eu sabia que eu teria 3 dias da minha agenda para uma organização. Mas 2 dias eu já estava, literalmente, os 2 dias preenchidos com palestras, estudos, né, para palestras e com as minhas ações nas mentorias. Então, eu desde muito cedo entendi que quando eu utilizo a agenda e busco entender na rotina dos dias o que eu preciso entregar, então, claro, eu tenho uma estratégia. E da estratégia eu desdobro as ações do mês, da semana e dos dias. Né? Quando eu vou lá para o dia, eu começo a trabalhar no domingo à tarde. Todos os domingos à tarde, a partir das 4, eu estou sentado estudando ou preparando determinada reunião, pauta, perguntas, né? Agendas, palestras. Por quê? Porque segunda, terça, quarta e quinta, elas voam. Né? E eu tenho dito muito, né, que quando a gente participa de qualquer encontro, né, a gente precisa obrigatoriamente estar ali. Então, eu tenho no meu dia também o meu horário para olhar para mensagens não tão emergenciais, né, e responder a todas as mensagens no mesmo dia. Então, eu tenho, obviamente, 3 dias da semana, como lá atrás eu tinha planejado, que são dedicados ao Instituto Core. 2 dias da semana que eu olho para outras coisas, agendas da saúde, né, DASA e Gunning, e agendas das minhas mentorias e palestras. Então eu busco driblar, né, desta forma. Hoje é terça-feira, né, nós estamos aqui na terça, e o que acontece? Terça-feira é o meu dia. Né? É o dia que eu tenho os meus assuntos, as minhas pautas, e também a DASA. Então hoje eu estarei na DASA às 4 da tarde, né? Até 19 horas, mais ou menos com o time, 18h30, 19 horas. Então eu tenho essa agenda já praticamente configurada para isso, né? Eu estou aqui contigo, saio daqui, vou para uma mentoria, treino no almoço, tomo banho, volto para as atividades, né? Hoje é dia de aula, eu faço inglês, né? Há 40 anos eu faço aula de inglês, é o dia da aula de inglês. Então, eu acredito demais, eu entrego demais toda a minha jornada, a minha agenda. Agora, um outro ponto que você trouxe que é muito importante é quando aparecem solicitações, a primeira pergunta que eu faço, além de agradecer, obviamente, é qual é o intuito desse nosso bate-papo, desse nosso café. E é muito engraçado porque as pessoas que buscam uma conexão comigo, elas querem, na ansiedade, já me encontrar na semana ou na semana seguinte. E as minhas agendas, elas estão tão bem desenhadas, na minha percepção, obviamente, sim, né? Sim. Em que praticamente a cada mês eu já estou com a agenda um mês para frente. A gente olha aqui pela gravação do podcast, a gente marcou 1 mês atrás. Perfeito. Se você me dissesse, Omar, é um assunto emergencial,
a agenda está tão bem driblada que eu consigo atender no dia, ou eu consigo atender amanhã. Mas quando a emergência não se faz presente, eu consigo postergar. Então, é muito disso, né? O quanto eu, de verdade, estou entendendo que faz sentido uma solicitação embarcada na minha agenda, ou o quanto, fazendo sentido, não na minha, mas na agenda do meu time. Então, eu driblo muito as agendas com o time. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre inovação na pedagogia, eu tenho a nossa diretora de inovabilidade pedagógica. Quando é assunto pautado para um novo produto, processo, serviço na escola, eu tenho a diretora da escola. Quando é para saúde, alguma coisa, eu tenho meu gerente de relacionamento e atendimento da marca aqui em Joinville. Então, eu driblo. Porém, um ponto que fica disso é o seguinte: o quanto eu preciso estar na presença, quando do recebimento, né, ou quando da conexão, da reunião, que é agendada para discutirmos estes assuntos, ou o quanto eu tenho que acompanhar nos bastidores, né, o que está sendo discutido. Então isso também está na minha agenda para daqui uma semana eu te cobrar, entender como é que foi a reunião, o que eu preciso retornar para aquela pessoa que me procurou, porque o senso é de presença, né? Estas pessoas precisam entender que eu estou ali coexistindo, eu estou ali, né? E esse eu acho que é um dos grandes pontos assim que eu vejo de diferenciação da minha rotina, né? Se tu pegares a minha agenda, o dia começa assim: mandar mensagem para tal pessoa. Olha, hoje você tem que monitorar isso aqui. Hoje é o dia de você olhar isso aqui. Hoje é aniversário de tal pessoa, né? E aniversários eu tenho trazido agora uma realidade de buscar fazer com que as mensagens de parabéns venham mais cedo, né? Dias antes, porque eu já estou dizendo para as pessoas, ó, estou aqui 3, 4, 5, 6, 7 dias antes pensando em você. Então, parabéns, o teu aniversário está chegando. Tu faz uma revisão dos próximos aniversários. Do que existe ali para frente. Legal. Tem duas coisas aqui que eu anotei, uma delas é a rotina, e como é difícil, porque tudo é importante, né? Tudo, quando a gente está imerso, por exemplo, na gestão aqui da Apo, é muito difícil o que vem primeiro do que. Isso. Né? É uma discussão muito... E eu vejo que isso é muito o modelo de educação que a gente já teve até na adolescência. É claro. E as nossas formas de crescimento foram diferentes. Porque eu saí de casa com 15 anos, praticamente. Isso. Então, já saí de casa, já empreendi ali com 18. Então, já comecei de uma forma não organizada, tudo isso. E eu vejo que uma das dificuldades que eu tenho de fechar e ter todo o planejamento, de desenhar planejamentos, por exemplo, estratégico da empresa, para mim desenhar médio prazo, nossa, é um esforço gigantesco que eu faço para conseguir fazer isso. Porque justamente por não ter essa rotina e esses hábitos construídos desde cedo. Quer ver o inglês? O inglês é uma coisa que para mim é uma das mais desafiadoras que existe. Sim. Porque eu não tive a base de estudar. Sim. Né? Eu precisava passar de ano. Tá bom. Essa era a minha meta. Isso. Então, isso eu admiro muito em ti. Sim. Eu falei, tu chegou aqui no podcast, tu queria revisar tudo que a gente ia falar e tudo mais. E eu acho isso incrível. Tava eu fazendo as anotações aqui. Então, é uma coisa que eu acho que é um desafio a ser colocado em pauta e ser levado, inclusive, para dentro das indústrias, para dentro das empresas do mercado B2B, enfim, que a gente atende, porque é uma resistência muito grande quando a gente fala disso. Porque a primeiro momento parece o quê? Frescura. Né? A gente chega dentro do executivo de uma empresa e fala assim, vamos fazer isso. Não, mas espera aí, eu trouxe a empresa até aqui desse jeito. E hoje eu sinto que a minha maior dificuldade de levar a empresa para um próximo patamar, meu desafio é a organização. Eu não sei qual que é a tua visão, tu vive muito a indústria da região também. Sim, com certeza. Conhece muitas empresas da região. Edu, a base é cultura. Né? Eu acho que você traz isso de uma forma bastante explosiva aqui, né? Positiva e explosiva. Abre e fecha aspas. Né? Sim. O que eu tenho visto, né? Eu sou contratado, inclusive, para desenhar rotinas, né? Mas muito mais na percepção de modelo mental, né? Daquilo que é uma crença, né? Que muitas vezes te limita a você não conseguir delegar,
não conseguir colocar um determinado plano, produto na lata do lixo, porque aquilo de verdade não faz sentido, né? Ou quanto você consegue agendar, né? Então, eu sei que eu tenho, porque é importante eu estar, eu presenciar, eu aplicar, eu comparecer, mas não urgente, né? Então, o quanto eu consigo agendar e o quanto na emergência e na necessidade e na importância eu preciso fazer já. Né? Para tu teres uma ideia, você foi falando e eu fui anotando algumas coisas, né? Tudo começa, no meu entendimento, naquela batida de entender de verdade a necessidade do outro, ou a sua necessidade, a expectativa, né? Então, te perguntar, mas Edu, e se isso aqui ficasse para o mês que vem? Edu, mas isso realmente precisa ser agora? Né? Então, primeiro isso, né? É o quanto eu tenho que explorar naquele momento, o quanto de vida eu entrego para aquela atividade, para aquele processo, produto, serviço, negócio, né? Então, o primeiro ponto é buscar expectativa. Depois, eu já entendi que todos nós, vivendo esse mundo que a gente vive, que é o mundo da ansiedade, que é um dos grandes pilares, né, do Bunny, né, do mundo sim. E do momento lá, do Brittle, né, Brickell, anxious, não linear, né, e não compreensível. Na ansiedade, as pessoas estão buscando, nós estamos buscando agilidade, curto-prazismo e a facilitação, a facilidade, né. O quanto daquilo, no recorte de você entender no curto-prazismo, a estratégia de como você desdobra isso com o teu time, né? Porque outro aprendizado de vida é que sem pessoas, sem um time caminhando na cultura que você caminha, que é uma cultura da organização da rotina, a gente possivelmente não vença as demandas, né? Então, o quanto a gente está pronto para entender que todos devem caminhar para esse grande objetivo das pessoas, que é buscar uma empresa que num tempo menor consiga na qualidade me entregar o que eu preciso, né? Depois, outro ponto importante é buscar entender com os profissionais no recorte desta jornada. Então, eu estou combinando contigo que até semana que vem eu te entrego. Nós não fazemos agendas, eu não acredito em gestão que não faça uma agenda sem que tarefas fiquem claras, com prazos extremamente entendidos. Então, por exemplo, eu estou numa agenda, numa reunião com você, eu não posso terminar a reunião sem perguntar que tarefas ficaram. Toda e qualquer agenda gera atividade, tarefa, né? E essas tarefas têm prazo. Então, se é um prazo para a semana que vem, quem é o responsável? O responsável é o Omar. Então, durante esses 7 dias, em pelo menos um momento, está na agenda, na minha agenda, está para eu olhar para o Omar e perguntar: você lembra do prazo? Felizmente ou não, para as questões estratégicas, eu estou driblando dessa forma e o resultado está vindo numa medida bastante positiva. Porque eu ainda, nos grupos que eu estou aculturando a todos nós a esse senso da entrega, né? Porque se eu combino contigo que é quinta, eu vou buscar colocar a quarta como deadline, né? Como prazo final. Até porque muitas vezes o que a gente tem entendido, um dia, 1 hora, 2 horas de antecipação, elas mexem com o psicológico daquele que está comprando ou daquele que receberá algo de você. Olha, antes do prazo, porque você é bastante especial, eu estou te entregando aquilo que eu nem acreditava que nós conseguiríamos entregar, né? Então é muito mais do que uma jornada, é uma estratégia também lá na frente de como a gente desenha essa entrega, né? A gente tem aprendido que em toda abordagem relacional, os segundos finais, né, os 30, 15 segundos finais, o como você desenha a sua fala, é o que fica na memória, né, do outro. E isso torna a nossa relação, nosso relacionamento memorável, né? E é disso que a gente precisa. Para eu me tornar leal e não fiel, eu preciso fazer com que o outro entenda. Eles são um time que entregam antes do prazo, inclusive, né? Porque toda a jornada está desenhada para eu entender que era quinta, mas na quarta eu estou te entregando. Outro ponto que é bastante importante é o quanto você, no feedback
interno, você está aberto para receber e você entrega quando algo não foi legal. Então, muitas vezes, e é o feedback com o aprendizado, né? A gente entra nessa rota, nessa jornada e se mata para entregar na quinta, mas se o recorte vem antes, Edu, a gente já começa a dizer, olha, provavelmente a gente não vai lá na frente entregar. E se acontece alguma coisa positiva ou negativa, entreguei no prazo, entreguei antes do prazo, eu tenho que levar um elogio para as pessoas que um reconhecimento para as pessoas que lá colaboraram. E se não entregarmos, o que a gente precisa é trabalhar muito a antecipação. E esse é o outro ponto que eu acho que acredito que seja mágico hoje na abordagem relacional. Se eu não antecipo ao Eduardo que eu não conseguirei entregar na quinta, porque aconteceu isso aqui, e na transparência buscar trazer sempre o real, eu me empacoto, porque vai passar quinta, eu não entreguei o que a gente combinou e também não trouxe uma informação de que, olha, nós tínhamos um prazo, eu tombei, eu não consegui, mas é certo de que aqui eu vou te entregar. Aqui eu vou te entregar. Só que é muito melhor você antecipar, né? E na vida, no processo de comunicação, a estratégia de um bom comunicador, né? E comunicação hoje é lucro líquido, né? Sim. O cara que muito bem se comunica, ele vai colocar dinheiro no bolso, né? O cara hoje, eu tenho dito competente, uma das grandes estratégias é estudar comunicação e implementar ações práticas. Mas se a gente não antecipa, Edu, a gente vai tombar, né? Porque a expectativa que você criou, gerou nos outros é grande para com os prazos. Por quê? Porque o mundo que a gente vive é um mundo da ansiedade e a gente fica lá esperando e se a gente não entrega, é ruim. Sabe que uma das pessoas que me fez olhar para a comunicação como lucro líquido foi tu. Que eu não olhava tanto para isso e é muito difícil para mim dentro da cultura, dentro da empresa, que ela é muito viva, né? Isso. Muito ativa. Só que por ser muito ativa, isso aqui acontece de hoje para amanhã. Mas é isso. Né? E aí eu entro numa dificuldade que eu vejo nas empresas, que é, tá bom, as coisas, a gente está num tamanho que nos permite mudar de rota com uma facilidade muito maior, e isso é uma vantagem competitiva para nós perante grandes players, que é um navio grande e vai dar a volta lá dentro de um rio pequeno. Exatamente, para conseguir dar a volta para cá. E aí a gente entra nessas dificuldades, e a minha dúvida é, toda vez que tu combina alguma coisa, a gente sai da reunião, eu até deixei anotado aqui, os segundos finais são um dos mais importantes da reunião, achei sensacional. Isso. Que vai ser entregue, ficou clara a data e tudo mais. Isso já vai para tua agenda? Sim. Conversar na quinta que vem, sim. já anota na teu... Sim, obrigatoriamente. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero te trazer esse ponto do tamanho do grupo. Né? O que eu tenho entendido? Quando a gente olha para o tamanho do grupo, a gente já está perdendo ali esforço, a gente está perdendo tempo, a gente está perdendo grana, porque não é o tamanho do grupo. Seja pequeno ou médio ou grande, você tem que começar. Então é aquela pedrinha ou aquela pedra no lago parado, né, que você, ela vai. Então começa pequeno. E se é de verdade uma proposta de valor, a cultura ou a troca de cultura, a mudança de cultura por algum tema, que seja agenda, que seja a atenção aos combinados, tem que começar por nós. Então, eu tenho dito para as pessoas, mas a nossa empresa, diferente de uma empresa pequena, é muito grande. Isso para eu... Seja pequeno ou grande, muitas vezes, são 2 anos para você mudar alguma coisa, né? E as pesquisas indicam isso, né? Cultura, para realmente ela pegar, né, e transformar, ela vai precisar de um prazo grande. Ela não é de um dia para o outro. Então, eu acredito muito, Edu, que mesmo pequeno não é fácil nós driblarmos a transformação no indivíduo. Outro ponto, agendas, né, reuniões. Reunião de 30 minutos é legal. Acima disso, eu começo a questionar. Por quê? Primeiro porque as pessoas que estão naquele encontro, obrigatoriamente, elas foram convocadas a participar com voz e vez. Pessoas que entram numa agenda quietas e saem caladas, ou o gestor tem que levar pau, ou a pessoa tem que levar pau.
né? A gente tem que brigar com o gestor ou com a pessoa. Por quê? Se eu estou ali, presente, eu preciso externalizar aquilo que eu sei sobre o tema ou aquilo que eu acredito ou os questionamentos de algum ponto que eu não concordo ou não vivenciei até então. Mas eu preciso estar vivo, como muito bem você colocou, a Apo é viva. Nós precisamos participar de uma agenda vivos. Então a gente começa uma agenda de 30 minutos entendendo o porquê a gente está aqui. Traz o objetivo. Alguém, o sponsor dessa agenda vai dizer, nós estamos aqui para definir isso aqui. Tem que estar claro por que nós estamos ali. Depois, e mais, na antecipação, nós já recebemos o punch do objetivo daquele encontro, né? Então eu sei, mas eu reforço, enquanto sponsor que sou de uma agenda, o objetivo daquela agenda. Então nós estamos sentados para discutir um determinado ponto e a gente já sabe a agenda. Passa rapidamente a cronologia dos 30 minutos. Nós temos 10 minutos para tratar disso, nós temos mais 5 para discutir, nós temos mais 5 para descobrir aqui quais são as tarefas e mais 5 para entender depois, lá no final, se a agenda fez sentido, o que você achou, se gostou da agenda. Então, isso é legal. Você desdobra praticamente um desenvolvimento, onde quem ali participa começa a interagir sobre o tema, mas o fechamento é muito importante. É primeiro entender contigo, Eduardo, como fomos? Você vai dizer, olha, eu gostei da agenda porque por causa disso, perfeito. Rodrigo, Joaquina, como fomos? Para todo mundo. E de uma forma muito rápida e objetiva. E depois, pessoal, quais foram as tarefas que ficaram? Né? Quem é o sponsor dessa tarefa? E aí, Edu, obrigatoriamente, eu tenho usado o bloco de notas, né? Obrigatoriamente eu estou escrevendo os prazos. O que eu faço no final do dia, depois das 20h30, quando em casa eu estou, né? Todos os dias, eu pego todos os blocos de nota daquele dia, pego o item tarefa e passo para a agenda, né, que foi uma das suas perguntas, e passo para a agenda os prazos. Porque se não estiver na agenda, o Omar não fará. Essa é a forma de eu trabalhar. Outro ponto que é muito importante dos nossos encontros, quando a agenda é bastante estratégica, eu pergunto, daqui, o que nós a partir de agora começaremos a fazer? São os 3 Cs. Começar, cessar e continuar. Né? Então eu fico olhando para, então isso aqui a gente começa, isso aqui a gente cessa e isso aqui nós continuamos, perfeito? Tá todo mundo junto? Então vamos trabalhar na contribuição, né, no colegiar, o que a gente vai cessar. A gente não pode mais fazer. Então se alguém começar e você enxergou, você dá o cutuque, dá os teus gritos ali para que aquilo não aconteça mais, e assim por diante. Então, o que eu tenho dito, né, estrategicamente, o bom gestor, o bom profissional é aquele que entendeu que ele só fará ou trará, né, alto desempenho quando ele se reunir, quando ele alinhar, quando ele estiver presente, quando ele conectar as pessoas. Quer dizer, nós precisamos de reuniões. Porém, que tipo de reunião estamos entregando, né, para dentro desse colegiado, né, para o teu senso? Porque as reuniões são, de verdade, os encontros que impactam os próximos passos, né? E principalmente esses vieses de olhar para tendências, cenários, futuros, porque as tarefas deverão vir nessa robustez ambidestra. O quanto a gente, de verdade, tem olhado para o hoje, e buscado assertividade naquilo que a gente se propõe a fazer, mas eu não posso deixar de não cutucar o futuro nestas agendas também colegiadas, né? O próximo passo, que esse é um dos grandes espíritos da governança hoje contemporânea, né? A governança contemporânea, ela está dizendo para todos nós, não parem de estudar e estudem temas que te chacoalhem a entregar melhor o hoje, mas olhar o futuro. E estas são as agendas dos conselheiros hoje, né? Principalmente consultivos e de administração. O quanto o conselheiro de administração ele precisa ficar no cutuque, né, dos seus times, dos seus trabalhos, a olhar o futuro. Né? E isso é muito importante. A gente, dentro de uma agenda, também estimular os nossos profissionais a dizer assim, perfeito, isso aqui a gente já faz todos os dias, mas vamos pensar, vamos deixar uma tarefa aqui, o que você faria de diferente para 1 ano, né? Ou 2 anos? Nós estamos no ano de 2024, perfeito? Nós fomos obrigados a deixar mais clara a nossa rota de objetivos estratégicos até 2030. Então, nós estamos criando um viés no Instituto Core de começar a olhar
E não só a estratégia de expansão, mas a estratégia técnica operacional na pedagogia, a estratégia de cultura organizacional, porque, de verdade, hoje a gente planeja o amanhã, né? E o amanhã, literalmente, é a próxima semana, são os 2 próximos dias e assim por diante. Mas a gente tem que buscar estimular a nossa organização a olhar para daqui 5, 6 anos e dizer o seguinte: a gente vai chegar lá, ou a gente objetiva chegar lá. Então, eu não posso fazer agendas, é claro que não todas, porque existem agendas muito técnicas operacionais do dia, mas eu preciso provocar, estimular agendas que olhem para um futuro um pouquinho mais distante. Muito bom. Muito bom. A gente faz a divisão, até abrir aqui, ó. Sim. Tu me deu uma ideia, Uhum. e a gente faz que tem tecnologias hoje em que montam as pautas, que descrevem as pautas. São como gravadores de voz Certo. interligados com o ChatGPT. Ótimo. E é uma das que eu utilizo. Legal. E isso daqui ele já vai te dar toda a pauta, Uhum. as principais conversas dessa pauta. Ótimo. Fica gravado a reunião. Isso. E aqui dentro nós também temos o mapa mental da reunião. Então ele subdivide em mapas mentais da reunião. Legal. Certo? E teve um empresário que me perguntou muito sobre reunião, sobre como eu controlo. Isso, e eu falei, isso. ó, eu não sou a melhor pessoa para te falar disso, mas eu considero que a gente está evoluindo. Ótimo. Então, mas se existe alguma tecnologia que me ajude, aí eu isso aqui para ele. Aham. Né? E ele falou assim, ó, meus isso, problemas acabaram. Eu falei, não acabou, sabe por quê? Porque ele vai fazer a transcrição. Todo final de dia, tu vai ter que abrir todas as pautas que tu gravou e transcreveu. É isso. E corre-se o risco da IA não ter pego alguma coisa importante na gravação. Perfeito. E aí, tu vai ter que ouvir toda a reunião de novo para conseguir. Perfeito. Então, mesmo assim, anote. E a gente estava conversando aqui, eu tô no bloco de nota também aqui. Ótimo. Porque é um hábito daí que eu acabei construindo. É isso. Mas as pessoas, eu vejo que existem muitas tecnologias que ajudam a boa comunicação dentro da empresa. Certo. Que ajudam a gente a orientar, a controlar, e principalmente para nós que estamos em posições executivas, uma das dificuldades é que os temas eles são muito variados. É perfeita a colocação. Uma hora a gente está conversando de financeiro, sai dali já tem que conversar de vendas, sai dali já tem que conversar problemas operacionais, sai dali já tem que conversar sobre desafio de expansão, visão de mercado futura. Então essa variação de itens faz com que nós nos desgastemos muito, né, ao longo do processo. Então, onde as ferramentas elas ajudam. Isso. Mas se não tiver esses bons hábitos que tu falou de, não, vou sentar no final do dia ou à noite e vou revisar tudo, vai acabar passando. Perfeito. Né? Edu, até ano que vem, 2025, 50% de todas as atividades dentro de uma organização organizada, né, será desenvolvida por tecnologia. Então é 50-50, humano e tech. Quem não entender isso, ou quem não aplicar, estará fadado, né, ao quase insucesso. Tá? Então o ponto é o quanto a gente consegue, né, se utilizar e confiar na tecnologia, mas mais do que isso, né, o quanto no paralelo à utilização da tecnologia eu estou vivo. Estou on life, né? Estou ali presente, entendendo quais são as rotas. Se tem 3 saídas que são muito estratégicas, deixa no colo da tecnologia, mas deixa no teu colo pessoal, né? Eu acho que esse é um ponto importante, é caminho sem volta, certo? Outro ponto que você me traz e traz muito bem, quando a gente registra de verdade a gravação ou uma ata, você está trazendo um senso de rastreabilidade, né? Porque muitas vezes a gente precisa voltar, né? Então, quem participou daquela agenda tal dia, tal, porque eu preciso de uma informação, quero ver se alguém me ajuda a rememorar, né? Porque está escrito, tem o rastreio, mas às vezes você precisa da energia, daquela ideia, da sagacidade, alguém deu um exemplo, tá? Então, rastreabilidade, né? Eu acho que é outro ponto importante. Agora, o último que eu peguei da tua fala é o quanto as pessoas ali, na variação de temas,
as pessoas precisam entender e voltar ao primeiro ponto que eu trouxe aqui, que é o objetivo da reunião. Olha só que interessante, você trouxe que às vezes você sai de uma agenda e vai tratar de outro tema, mas muitas vezes naquela agenda financeira está surgindo uma ideia que não tem nada, num primeiro momento, a ver com o financeiro, mas tem a ver com vendas. Perfeito. Então, o quanto eu preciso só voltar com a equipe e dizer assim, nós temos 30 minutos para trabalhar o financeiro. Nós abriremos uma outra pauta. Eu vou pegar as ideias já mastigadas aqui por vocês, até porque eu não os cortei, né? Vocês evoluíram aqui, mas isso aqui já é uma outra pauta. Só para tu entenderes, na semana passada eu estava com o meu grupo gestor, um grupo de 12 profissionais no Instituto Core. Nós estávamos no accountability interno, fazendo então toda a prestação de contas do último mês e mais, nós estávamos olhando para os desdobramentos do planejamento estratégico. Né? Perfeito. E uma das pessoas começou com um tema muito delicado. E quem puxava a pauta era eu. Mas a diretora levantou a mão e disse, olha, o Omar está sendo aqui muito educado, porque a pauta estava tomando um outro corpo. Sim. E ela levantou a mão, pela cultura organizacional possivelmente, levantou a mão e disse, eu vou fazer o papel dele aqui, né, e vou cortar esse assunto, a gente vai apartar esse assunto, traremos as 3 pessoas que estão ligadas a esse tema para que a gente seja produtivo aqui e assertivo na temática. Né? Então, é disso. A gente precisa entender que é muito legal a gente, abre aspas, viajar dentro de uma agenda com novas ideias, novos produtos, novos cenários, e isso aparece. Mas o quanto a gente, de verdade, precisa organizar, né, a rota daquele encontro para que a gente não deixe o encontro primário, né, ou o encontro principal de lado, né, sem o foco. Uma das coisas que eu comecei a perceber só que eu só percebi isso quando eu comecei a utilizar a tecnologia. Porque antes eu não conseguia, porque eu sou muito dinâmico. Certo. E até esses dias nós estávamos montando uma pauta, acho que com o Arthur até. Sim. Que eu falei da Lu, né? Que a Lu é responsável por comunicação aqui da empresa. E eu passei pro Arthur, a gente queria entregar uma pauta para ele fazer uma produção de um vídeo ali e tal. Daí eu falei, não, pode deixar que eu já vou lá fazer para ti. Daí eu parei na metade do corredor, voltei e falei assim, não, peraí. Não é isso, né? Nós temos alguém de comunicação estratégica aqui da empresa que faz isso. E o Lucas, mesma coisa, às vezes pega no meu pé com isso, disso, não, tem que resolver isso aqui. Eu falei, não, dá pra cá que eu resolvo. Isso. Então foram coisas que eu percebi graças à tecnologia. Que legal. E um dos exercícios que eu desafio as pessoas a fazer, que eu acho super interessante, é gravar a reunião. Primeiro ponto, antes da reunião, levantar qual que é o objetivo estratégico da empresa legal. como um todo. E entender se esta reunião tem vínculo com alguma ação que está conectada com aquilo ali. E você revisita. Exatamente, e a gente revisita e começa a perceber como a gente se desconecta do objetivo estratégico da empresa em uma reunião e acaba investindo aquele tempo em uma coisa que está aqui. Perfeita, e a nossa trajetória está para lá. Perfeito. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu acho super interessante, é a gente pegar essas reuniões que foram gravadas, que eu fiz isso e eu me apavorei, porque eu cheguei assim, eu falei, não é possível que a gente desvia tanto da reunião assim. E eu comecei a ouvir a nossa reunião posterior. Sabe aquele momento que tu ouve um áudio teu e tu fica meio constrangido com o teu áudio, que tu não acha a tua voz boa ou alguma coisa assim? Eu revisitei minha reunião e eu falei, não, tô errado. Porque era começa pra cá e um vai pra lá e o outro vai pra lá. Só que eu só percebi esse desvio de conversas da reunião porque eu gravei. E eu ouvi depois em um momento quieto. Que eu estava ali para quê? Para pegar erros da reunião. E aí eu fiz o quê? Transcrevi a reunião, joguei para dentro do ChatGPT, montei um prompt para que ele corrigisse e melhorasse a eficiência das nossas reuniões. Aí o que ele fez? Falou, mandou lá embaixo, né, que eu pedi pontos negativos, né, pedi para ele me corrigir efetivamente, e o primeiro tópico que ele colocou foi, não varie tanto os assuntos. Aí eu falei, realmente, a minha percepção da inteligência,
realmente temos que sentar e ter pauta, efetivamente, tem que ter o propósito conectado ao propósito geral da empresa. Só que é um trabalho que eu vejo que ele não é de curto prazo, para a gente chegar nesse ponto de evolução. É um trabalho que eu falo às vezes que só o tempo revela esse trabalho, só o tempo amadurece esse trabalho. Por mais que a gente estude, é uma coisa que a gente não consegue quebrar a barreira do tempo. E o tempo que vai nos amadurecendo nesse tipo de ritual, Perfeito. de reunião, de entrega Perfeito. e tudo mais. Só que aí eu só percebi, volto a dizer, pela inteligência. Perfeito. E aí as pessoas acham que a inteligência vai nos substituir. Eu acho que a inteligência vai nos potencializar, se tu souber usar. Porque se tu não souber usar, vai ser só no meu caso, seria só um escrivão ali para mim, pontuando o que a gente discutiu, sem eficiência nenhuma, porque precisa da tua visão estratégica de longo prazo da empresa para conectar com aquilo ali. É isso. Eu anotei vários pontos aqui. Você sabe que eu acho que essa é outra prática, né, que a gente tem aprendido com os profissionais que comigo estão, né? A gente tem que ativar a escuta enquanto o outro fala. Né? Eu tenho brincado fortemente, enquanto um fala, o outro cala. Então, calem a boca. Né? Eu abro palestras às vezes, e na semana passada eu estava com praticamente 200 empresários de Santa Catarina e eu disse, olha, as conversas paralelas, inclusive aqui, elas podem tender a se tornar a conversa principal. Então, se paralelas existirem, provavelmente o paralelo é aquele exemplo bacana. Tá vendo isso aqui lá na empresa acontece? Tá vendo isso aqui tal pessoa faz? Tá vendo? Olha lá, ó, ele tá dizendo que não sei o quê. Então, as paralelas, elas trazem muito o exemplo prático do negócio. É muito engraçado. Então, ou você aceita as paralelas e as torna em alguns momentos principais, ou você diz, turma, paralela... Né? A cultura do paralelo será a agenda principal. Então, alguns pontos que você trouxe, né? Escuta ativa, existe uma grande diferença entre escutar e ouvir, né? Quando você estava falando, eu estava de verdade processando com o corpo inteiro, né? Então, com a mente, com os ouvidos, com a vontade de registrar o que você estava dizendo, com a educação de não cortar, né? Porque enquanto um fala, o outro cala, de verdade, então você vai registrando por intermédio dos bullets aqui o que ficou, né? O que é realmente importante, mas você também, quando escutando, não pode perder o senso, né? Do que você precisa trazer, né? Depois, a gente começa a perceber, de novo, que mudança se faz com o tempo, com a paciência. Então, mesmo que eu fale, né, o Lucas, quando me trouxe o café hoje de manhã, ele me entregou na mão. Né? Ele não apoiou aqui. Eu, naquele momento, poderia ter dito para ele, apoie, não me entregue na mão. Né? E eu poderia explicar, mas vai levar um tempo para, mesmo que eu explicasse o motivo, e eu não o fiz, porque eu estava atento ao que eu precisava criar de dinâmica de diálogo contigo, mas eu deveria ter dito naquele momento, apoie, né? E ele está aqui conosco, então ele está nos escutando, né? Apoie. Por que a gente não entrega algo na mão? Porque tende, no processo da insegurança, quem sabe a caneca cair, o café quente, né, que estava quente, muito gostoso, inclusive, me sujar, ou... Perfeito. Né? Então, mas isso é cultura. Ele daí na próxima vez pode ser que ele ainda não, né? E você traz muito bem isso, né? A cara dele ali. Mas é o tempo, né? É o tempo do amadurecimento. E depois, para mim, Edu, muito semelhante ao que você trouxe, a tecnologia, a inteligência artificial, ela certamente, né, eu usei o termo ali atrás, copilota, ela certamente, para os inteligentes, para as pessoas que realmente já entenderam, ela é simples um apoio. Ela é um grande catalisador para aqueles que realmente se utilizarem. Ela não está tirando nada de ninguém, a não ser que na incompetência esse alguém deixou de produzir algo que era muito operacional, né, e que foi substituído pela inteligência. Então, eu não tenho dúvidas de que o cara que não usar
um chat da vida, ele será ultrapassado por aquele que usa. E isso nós já estamos discutindo há 3 anos, né? E essa pauta volta, né, com o receio da sociedade lá atrás, 4.0. Nós já estamos numa sociedade 5.0. A tecnologia já embarcou. Eu lembro que há quase 3 anos o meu filho, na tabuada, perguntava para Alexa quanto era lá os 4 vezes 8, né? É um exemplo real. E naquele momento eu já estava entendendo que nós já estávamos vivendo a era pós-digital, né? Não é nenhuma era digital, porque a tecnologia grudou nas pessoas. As assistentes virtuais estão nos ajudando, né? Se ele perguntar qual é o maior rio para Alexa do mundo, ela vai responder para ele. Por isso que as escolas, elas não mais ensinam só o conteúdo, mas a forma como eu aprendo, que é o mais importante, porque o conteúdo hoje está válido, mas amanhã pode ser que não esteja mais. Aquele conteúdo não. Então, o quanto a gente precisa, nessa sagacidade, mostrar que a tecnologia, bicho, tá, por isso o humanoide tá comigo, né? E mais, a gente precisa entender que não é do registro, não é do aprender, não é do acreditar num tema ou ficar cuidando de como a gente organiza. Mas hoje, a sociedade que a gente vive está nos estimulando a olhar a gestão da capacidade. E esse é o grande ponto que eu tenho trabalhado com as minhas pessoas. Não é da fala, é da ação. Não adianta eu dizer que sou. Faça. Eu hoje sou valorado por aquilo que eu impacto na vida das pessoas, pela minha ação. Não é discurso, é prática, né? Ali atrás nós vivíamos a era da gestão por competências. Ótimo, né? Conhecimento, habilidades, atitudes. Hoje, nós somos competentes quando a gente entrega resultado com inovabilidade. Quer dizer, é resultado olhando para aquele tripé da criatividade, da disrupção e da inovação a todo momento. Então, esse é um dos grandes pontos. Eu tenho que vir para o palco, né? Desse podcast, o que fez sentido para quem está nos acompanhando, a gente tem que tirar a bunda da cadeira, né? Ou mesmo com a bunda na cadeira, começar a aplicar, né? Esses dias eu estava numa pauta de marketing e eu escutei de um dos gestores de marketing da companhia, vamos olhar para semana que vem a gente aplica. Falei, semana que vem é agora, minha querida. É agora, não tem semana que vem. Sim. Se fez sentido pra gente e a gente já pode apertar o botão, aperte o botão, né? Por quê? De novo, na facilitação e no curto prazismo, nós estamos sendo demandados. Perfeito, perfeito. Aqui tem uma observação que eu notei, eu ouvi de um palestrante uma vez, eu achei super interessante, que é, às vezes a gente está tão ansioso em falar, né, que acaba não perguntando. Daí eu usei isso uma vez com uma pessoa, daí a pessoa sentou na minha frente e eu falei, tá, fala. E ela, não, o que? Tá mexendo o pé assim. Mexendo o pé. Eu falei, fala. Eu falei, tá tão ansioso em falar que tu não quer me ouvir. É isso. Eu falei, então faz o seguinte. Excelente. Fala o que tu quiser, bota pra fora. Excelente. Que depois eu pontuo ali o que tu quer. Daí, resumindo, resolveu essa parte. E a outra questão que eu achei interessante do tempo, que como a gente a gente teve um crescimento acelerado. Certo. E quanto mais acelerado o crescimento, as formações dos times elas vão dobrando de tamanho. É isso. Que é o que aconteceu conosco. É isso. E no final do primeiro ano, a gente estava com mais de 50% das pessoas com menos de 1 ano de casa. E aí é onde a gente descobriu o quanto a comunicação não assertiva gerava uma cultura horrível por causa da expansão dos links de comunicação da empresa, né? E muitas dessas estratégias que a gente tentava trazer da reunião, ninguém compreendia, porque eu falava o quê? Eu falava, a gente vai por esse caminho e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e eu era julgado por isso. Mas eu era julgado por isso por quê? Porque não havia uma comunicação do porquê a gente fazia o que a gente fazia, né? Então, o Eduardo tá fazendo aquilo, mas não faz sentido, aquela rebeldia, sabe? Né? Mas vou fazer porque é o Eduardo, né? Senão não faria. E isso foi boa parte culpa minha, por não comunicar efetivamente. Isso, perfeito. E por não entender que a visão daquela pessoa que estava na operação, ela só vai até um determinado ponto.
A minha vai até um pouco mais além, justamente por ter a visão estratégica de longo prazo ou de médio prazo da empresa. Então, a comunicação, ela evita até esses pequenos ruídos que acontecem e críticas à gestão estratégica da empresa, que é o que mais acontece. Não acredito nisso, mas não acredito por quê. É isso. Então, foi uma das percepções que a gente teve nessa questão de comunicação de estratégico e operacional. Isso. Um dos motivos da gente montar squads, que são os pequenos times, porque a comunicação ela fica muito mais fluida e a gente consegue corrigir essa comunicação. Se a gente tem 5 squads, um squad está com problema, a gente consegue ser mais pontual na correção da comunicação, porque é um grupo menor. É isso. Do que ao invés de tentar corrigir para 50 pessoas. É isso. É a marola. Né? Falei, começa aqui, né? Até chegar no contexto geral. Gostei muito da tua fala. Quando a gente fala em assertividade, né, e é o ponto que você está trazendo, o quanto na presença daquelas pessoas, naquele momento da reunião, de verdade a gente busca fazer e estimular as nossas pessoas a repetir o que ficou. Porque o óbvio para você, ele precisa ser dito, mas você fala, você comunica da forma como você aprendeu a comunicar. Eu tenho certeza que, estando agora nessa sala com 3 profissionais, Arthur, Lucas e você, Edu, o que eu estou trazendo para cada um está fazendo um sentido distinto e diferente. Então, o que a gente precisa entender? A gente quase busca fazer com que você, no final de um encontro, o que fez sentido? O que você achou? Né? Ou melhor, gente, nós ficamos aqui 30 minutos. Né? O que a gente sai para fazer? Fez sentido para você? Porque aí não existe mais a alta gestão, né? O board da companhia e o tático, o operacional. Existe sim um né, a cooperação, o colegiado. Então, esse é um exercício muito legal, né? É quase dizer assim, Edu, desses 30 minutos aqui me ajuda, a gente falou tanta coisa, mas traz pra gente os pontos que, na prática, nós conseguimos utilizaremos. A comunicação, ela precisa ser assertiva, né? Porque a comunicação é o oxigênio da APO, é o oxigênio das organizações. Sem a comunicação, a gente não realiza, não chega a fazer gestão, né? O tamanho do time pode dobrar, é a marola. Aos poucos, todos vão sentir a cultura, vão presenciar e participar quando, na democracia, a gente autoriza a cultura a nos trazer esse elemento de que você é importante, aquilo que você estudou, aquilo que você aplicou, os aprendizados com os tombos, né? Essa maestria de me deixar tranquilo, né? Enquanto aqui eu estiver, quer dizer, um clima harmônico, né? Isso tudo acaba ajudando o quê? Nessa comunicação fluida, né? Porque às vezes, na tensão de uma gestão, né, na tensão de entrega para um resultado, a gente está olhando o resultado, está preocupado porque semana que vem ou esta semana está terminando o mês e a meta precisa ser entregue, ou mais do que a meta. E a gente fica nesse... Então, a técnica, a disciplina em cima da técnica, ela precisa coexistir para que a gente realmente, na comunicação, nós não sejamos abruptos, né, ou pesados, porque as pessoas gostam dessa fluidez, né, e o bom clima traz possibilidades e facilidades para que a comunicação, de uma maneira, seja assertiva. E por último, da tua fala, eu acho que o ponto mágico num processo de comunicação é estimular as pessoas ao aprendizado de que elas precisam fazer perguntas, seja como for, né? E o que a gente tem visto, Edu, e eu tenho várias críticas, né, ao processo de educação muitas vezes, quando não traz uma aprendizagem ativa, né? O estudante, ele tem que ser o centro da aprendizagem, do aprendizado hoje em dia. Ele tem que fazer pergunta, ele tem que escutar o que o outro acredita sobre um tema. Então, lá atrás, eu via que a escola em que eu presenciei, né, o modelo de educação que eu presenciei era das respostas, né? As perguntas vinham dos professores e nós respondíamos.
né? Quem vai fazer a leitura, quem vai fazer, né? Quem vai responder, mas não tinha quem vai criar a pergunta para que a gente chegue nesse resultado, né? Em casa a mesma coisa, em casa a gente poda as crianças, né? Quando é muito por quê, papai, por quê, papai, por quê, papai, daqui a pouco a gente diz, pô, chega dos porquês, mas é ali que está o espírito do entendimento da necessidade dos próximos passos de uma organização, nas perguntas, né? Eu gosto de começar uma entrevista de seleção dizendo o seguinte, hoje nós não faremos aquela entrevista que a gente conhece. Eu vou deixar vocês me questionarem, né? Os entrevistados. Vocês vão fazer as perguntas. E daí eu vou driblando nas perguntas. Tá, mas me conta uma coisa. Na tua prática, você já vivenciou isso que você está me perguntando? E daí eu vou invertendo, mas a pergunta original tem que vir daquele que quer colaborar para a nossa instituição. Até porque o cara que não consegue fazer perguntas, ele não pode estar nas empresas que eu trabalho. Por quê? Porque a todo momento, radar em cima das nossas cabeças para entender a tua necessidade interna. Né? O que o Eduardo está realmente precisando. Eu preciso fazer pergunta para eu entender. Eu preciso praticamente viver o que você está vivendo, mas na sapiência das perguntas. Porque o Eduardo às vezes não é da comunicação. Então ele fica quietinho. E ficando quietinho ele não vai produzir na boa assertividade que ele poderia estar produzindo se eu não estimular a entender o momento que ele está vivendo. Então a pergunta é a alma da comunicação. Né? E a pergunta faz com que a pessoa perceba coisas que ela não percebe ainda. Né? Porque isso daí é muito bom em reunião também, né? Porque a gente começa a falar e a gente vai falando, nossa, eu não tinha visto isso. Olha aqui uma boa saída para o meu problema. É isso. O meu desafio. Né? Então, e outra questão interessante é que, eu até notei aqui, dessa questão, o estudo que a gente fala, as pessoas têm que aprender, as pessoas têm que aprender, as pessoas têm que aprender. Na empresa, ela vem muito com a prática. Isso. Só que a prática, o nosso modelo de crescimento da empresa veio muito pela prática. Isso. Só que a prática e reuniões, a gente não tinha muito hábito de reunião de comunicação, era muita execução. Isso, vamos perfeito. vamos fazendo. Isso é bom. E eu queria muito que as empresas entendessem que a execução ela é muito boa, mas ela te leva até determinado patamar. Depois desse patamar, perfeito, fica muito difícil a gente conseguir subir mais, justamente por esse alinhamento de comunicação e fazer com que as pessoas façam o que tem que ser feito. Que aí vem muito pelos alinhamentos das comunicações, né? Pelo alinhamento com o time, pelo alinhamento do propósito, pelo alinhamento da meta. Inclusive, esse é um baita desafio que a gente enfrenta justamente por causa disso. A gente faz o quê? A gente cresceu até aqui de uma forma muito enérgica e agora a gente precisa, agora a gente precisa focar em outras coisas estratégicas, como pequenos detalhes, pequenas percepções, entender que experiência é a moeda da vez, porque hoje no mundo tão digitalizado, experiência é a moeda da vez. E até eu queria, para a gente se encaminhar para o final, que tu deixasse sobre essa minha última colocação, deixasse alguma pontuação, deixasse a tua visão sobre, a gente entende que existem dois tipos de empresas. Ótimo. Existem as empresas que são organizadas e empresas que não são organizadas. Mas as empresas que não são organizadas não crescem. Não, elas crescem também. Né? Elas crescem, só que elas vão chegar num platô. Né? Na tua visão, o que tu faria para conseguir corrigir essas empresas? O primeiro ponto, acho que é a compreensão de que peraí, realmente eu sou desorganizado e tá tudo bem, a gente trouxe a gente até aqui, mas agora eu preciso entender qual é o meu próximo momento, meu próximo passo e tudo mais. Legal. Eu fiz algumas anotações aqui e eu quero rapidamente transcorrer sobre algumas coisas que você está trazendo. Eu só aprendo hoje quando eu ensino ou quando eu participo. Então, no momento em que você me diz, meu grupo era pequeno e cresceu, praticamente dobrou em X tempo, para que eu possa fazer com que esse crescimento venha nessa pegada da organização, eu preciso fazer com que os teus profissionais se tornem os mentores
destes novos que estão adentrando o teu negócio. Os espelhos. São os espelhos. E não adianta você ter um cara só capacitando, né? Gosto muito do princípio do squad, né? Em que você tem grupos multicompetentes, diversos, que estão discutindo um desafio ou que estão discutindo uma jornada, uma oportunidade, mas que todos, e este é o próximo ponto, participam e participam de verdade. Né? Depois, experiência é a moeda da vez, você trouxe isso. Né? Nós saímos de uma era do produto-centrismo, em que nós discutíamos produto, preço, prazo, promoção, praça e assim por diante, e nós entramos há anos numa era de um C, né? O cliente no centro. Então, saímos do produto-centrismo e embarcamos no customer centricity, né? O cliente-centrismo, onde dentro de mim eu tenho que colocar o cliente. Então, a estratégia para o cliente é o detalhe do que nós estamos trazendo, é o como eu estou desenhando a rota da experiência. Porque, de novo, o cliente ele é único. O cliente sempre tem razão na visão, no entendimento dele, mas eu preciso desenhar, por intermédio de um desenvolvimento humano, esta percepção em todos os seres. Esta transição dentro das organizações ainda ela não está total. Tem muita gente ainda olhando para a qualidade do atendimento, para a humanização no atendimento, né? Primeiro veio lá a veia das certificações, das ISOs e tal. Depois a gente falou em humanização. Agora a gente está falando em surpreendimento. Né? Cada cliente um cliente. Agora, o ponto, Edu, eu não acredito, assim como você praticamente me trouxe isso na sua fala, eu não acredito no sucesso perene de uma organização que não tenha os princípios da boa governança. Né? E os princípios da boa governança, leia-se, uma estratégia clara, uma estratégia que seja desenhada por alguns da organização, uma estratégia que seja bem comunicada, entendida e praticada no dia a dia. Depois da estratégia, as rotinas, os ritos recortados por aqueles que estudam e são capacitados ao monitoramento positivo. Quer dizer, eu preciso ter líderes que não só vivem, mas que conduzam com maestria a questão da jornada, a questão dos processos, das entregas, dos prazos. E por último, a alimentação desse sistema a todo momento, visitando o resultado e buscando entender aonde foram os nossos gaps, aonde a gente foi realmente assertivo e buscando trazer quase que num PDCA de novo alimento o princípio de uma boa governança, que é o desenho da estratégia. Muito bom. Mário, eu queria... Tem muito assunto sobre isso, né, pra gente discutir. A conversa tá muito boa. Passamos o nosso tempo e vamos respeitar o tempo e sempre gosto muito de conversar contigo porque eu aprendo muito. Legal. Principalmente sobre essa linha de comunicação, sobre governança. Ótimo. É uma das pessoas que para mim foi uma das que trouxe isso muito para dentro do universo Apo. Legal. E às vezes a gente não percebe o tamanho da importância que a gente tem quando a gente fala pequenas coisas, e essas pequenas coisas às vezes são as mais importantes. Perfeito. Dentre toda a nossa jornada de comunicação. Então, queria agradecer a presença, sabe que sempre a casa vai estar de portas abertas para ti. Legal. E aguardamos aí o próximo podcast, quem sabe lá no meio da Corey. Ótimo, por que não? Que já... Excelente, com certeza. A gratidão é minha, né? Como eu coloquei para vocês aqui no começo, uma honra, muito feliz em estar aqui com vocês trocando, e o aprendizado é mútuo. E eu tenho várias anotações aqui, né, das abordagens que você me trouxe, de olhares até distintos daqueles que eu não só tenho como conceito, mas como prática, né, como aplicação. Desejo muito sucesso a vocês, né, e estou muito feliz com a nossa parceria, inclusive, né, parceria já na troca de estratégia, de produtos, né, vocês enquanto fornecedores, né, da nossa instituição. Gratidão. Imagina, legal. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu. E assim, nós encerramos mais um Apocast. Valeu!